Estamos ao vivo, fora Bolsonaro. Boa noite, Thaisa, boa noite, Cássio, boa noite para quem está assistindo a gente no YouTube. Vamos dar início aqui agora a mais um programa antivírus, né? Hoje eu estou sozinha, o Walter não vai participar, mas não estou sozinha, né? Na verdade, estou com a companheira Thaisa, que é secretária de Mulheres da CUT-DF, e vai conversar um pouco com a gente sobre esse tema da mobilização do dia 4, né? Então, o tema de hoje é esse, da mobilização do dia 4, né? Com a convidada especial hoje que vai conversar com a gente sobre isso. Vamos tratar do Ele Não de volta no dia 4 de dezembro. Pouca gente está sabendo, eu acho, assim, tem bastante gente que não está sabendo dessa mobilização, então a gente resolveu aqui tentar dar uma contribuição para aumentar um pouco mais a mobilização e discutir também, né, do ponto de vista do conteúdo, da organização, como é que está os preparativos para o ato do dia 4 de dezembro, né? Eu vou começar falando um pouco sobre alguns aspectos gerais da conjuntura, como a gente sempre costuma fazer, e depois Thaisa vai falar para a gente também sobre essa questão do dia 4 de dezembro, né? A gente está se aproximando do fim do ano, né, daquele período de aparente calmaria, mas a gente tem sempre dito aqui que esse tipo de época também sempre pode trazer surpresas, né? Por exemplo, essa semana a turma do Centrão desengavetou na Câmara uma proposta de revogação daquela conhecida como PEC da Bengala, né, que mudou a idade para aposentadoria compulsória dos servidores públicos para 75 anos, alguns anos atrás, e agora estão querendo revogar para diminuir para 70 anos a compulsória. Isso vale para todos os servidores públicos, né, se for aprovado definitivamente, mas qual é o objetivo, né, politicamente, por que é que isso está saindo da gaveta agora? O objetivo é fazer com que Bolsonaro possa indicar pelo menos mais 2 ministros do STF, ainda em 2022. Né? Essa proposta, que não estava no radar de ninguém, foi aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, né? Então, o fato é que a conjuntura segue instável, né, muito instável, e nada tranquilo, apesar da aparente calmaria, né? Outro exemplo disso, que, na nossa opinião, tem que ser estudado com atenção pela esquerda brasileira, é as eleições do Chile, né? São as eleições do Chile, o resultado da eleição que aconteceu nesse último domingo. Nas eleições anteriores, da Convenção Constitucional, houve uma sinalização para a esquerda, né? Mas nesse domingo agora, dia 21, né, o sinal foi diferente. A direita foi bem votada no Chile, né, e uma candidatura da extrema-direita, que reivindica a herança pinochetista, foi para o segundo turno das eleições presidenciais. Né? Então, tinha muita gente falando, né, nos últimos meses que o exemplo do Chile, a gente tinha que ver o exemplo do Chile, que era o mesmo que aconteceu no Brasil, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. O segundo turno vai ser dia 19 de dezembro, né? Para quem acha que o fim do ano não vai ter novidades, então temos eleição no Chile, 19 de dezembro, o segundo turno, né? E é preciso derrotar esse cidadão, que é o candidato da extrema-direita, José Antônio Cast, né, que teve 27,92% dos votos, e garantir a vitória de Gabriel Boric, que teve 25,80% dos votos. Né? Foi uma votação apertada com o candidato da extrema-direita na frente. Sobre isso, sobre essa questão do Chile, eu queria fazer um convite. Amanhã a gente vai ter uma entrevista bastante importante do Manifesto Petista com Breno Altman e Laís Abrambo. Laís, né, militante do PT que mora no Chile, e os dois vão trazer análises, fatos, informações sobre como é que está a situação lá do Chile e as perspectivas para essa eleição
do dia 19 de dezembro. Então, convido todo mundo a assistir, né? No mesmo dia da eleição do Chile, também aconteceu também aconteceu a eleição na Venezuela, né? Teve uma vitória, né, no caso da Venezuela, teve uma vitória inequívoca do nosso campo, né? A maior parte das forças de oposição disputou o pleito, né? Que envolveu governos estaduais, governos locais, os parlamentos, e também, como no caso do Chile, tem muito que debater, muito que aprender, muito que analisar acerca da experiência na Venezuela. Não vou me alongar sobre isso aqui, porque o nosso objetivo é só mencionar, né, esses fatos como questões relevantes aí da conjuntura latino-americana, né? Em 2022, é bom a gente lembrar, outras eleições na América Latina importantes vão acontecer, né? Por exemplo, na Colômbia vai acontecer eleição em maio, né? E no Brasil vai acontecer, como a gente sabe, obviamente, em outubro, né? E um fato importante destacar sobre isso é que tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia vão se envolver nessas eleições, né? Não necessariamente defendendo a mesma posição, mas com o mesmo pano de fundo, que é incidir nos rumos do conflito entre Estados Unidos e China, né? Então, é uma coisa que a gente precisa ter no radar aí para o ano que vem. Queria fazer um comentário também sobre a pandemia, né? Apesar de ter uma evidente queda de casos, de mortes, né? Da eficácia da vacinação está encaminhando nesse sentido, né? É bom a gente perceber que ainda tem sinais importantes que requerem preocupação, né, sobre a situação do crescimento da contaminação entre os não vacinados, né? Isso atinge menos o Brasil, atinge mais outros lugares, mas isso pode trazer consequências em relação a novas variantes, em relação à eficácia prolongada da imunização. Então, esse é um fato que a gente tem que colocar no radar também e pode, né, a depender do que aconteça, ter efeitos políticos, econômicos e sociais para além do que estão previstos hoje, né? Em alguns lugares da Europa, por exemplo, estão se adotando novamente medidas de restrição, né? Uma coisa que muita gente considera impensável depois de 2 anos de restrições. No Brasil, a situação está melhor, né? Apesar do governo Bolsonaro, mas graças ao avanço da vacinação, de uma cultura de vacinação, né, do enraizamento do SUS, enfim. Mas, mesmo assim, tem vários governos estaduais de locais onde o carnaval é muito tradicional no Brasil, né, que estão pendentes, estão tendendo a não fazer carnaval no ano que vem, né, por razões de preocupação com as condições sanitárias de saúde. Então, esse é um outro fato aí que a gente acha também importante destacar. Não se sabe ainda, né, se haverá o carnaval nos moldes tradicionais no ano que vem, e aí seria o 2º ano consecutivo, né? Estou entrando um pouco aqui nas questões mais políticas, né? Sobre as mobilizações, a gente teve a mobilização do 20 de novembro, né, que a gente comentou um pouco sobre isso já na semana passada, em comparação com outras manifestações do 20 de novembro, essa que foi realizada no sábado foi seguramente uma das maiores, né, se não a maior, outros 20 de novembro, né, anteriores a esse ano, mas em comparação a outras mobilizações pelo Fora Bolsonaro que aconteceram esse ano de 2021, né, teve um decréscimo na participação, né, por motivos que, enfim, cabe às organizações analisar, né, discutir, pensar em formas de mudar, né, inclusive tendo em vista ampliar a mobilização para o dia 4 de dezembro, né, data que as organizações de mulheres estão convocando uma manifestação Bolsonaro Nunca Mais, e sobre o que a gente vai falar daqui a pouco mais detalhadamente, né? Então, enfim, todos esses elementos e mais alguns outros, na minha opinião, indicam que o ano não está encerrando, né, com a aparente ou esperada calmaria, né? Outros fatos que merecem destaque: a chacina no complexo do Salgueiro,
né, uma demonstração a mais de como a classe dominante e as instituições de Estado tratam a maior parte do povo negro, pobre, morador de periferia no nosso país. A crise em relação ao Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, está sendo desmontado pelo governo Bolsonaro, ficando cada vez mais excludente, né? Foi um Enem com o menor número de participantes desde 2005, com menos pessoas pobres, menos negros entre os candidatos que foram inscritos, que foram fazer a prova, né? E ontem a gente teve uma votação, queria mencionar isso aqui, porque é um fato importante que diz respeito, aí, nesse caso, ao nosso lado, né, a postura do nosso lado diante, né, das questões que estão colocadas para serem enfrentadas. A gente teve uma votação que eu considero absurda ontem na Câmara dos Deputados. A bancada do PT foi liberada para escolher posição numa votação sobre imunidade tributária para a comunidade terapêutica. E aí, já é um absurdo, eu acho, ter a liberação, mas, diante da liberação, a maioria esmagadora da bancada votou a favor da imunidade tributária para a comunidade terapêutica, né? Até agora a gente não recebeu nenhuma justificativa para isso. Então, todas essas questões, né, e outras que eu poderia continuar citando aqui, enfim, o tipo de oposição, né, o tipo de governo, o tipo de parlamento, o tipo de luta social que a gente está conseguindo construir, né, todas essas questões vão atravessar o ano de 2022, né, inclusive as eleições, que na prática já estão em curso, né? Vamos combinar, embora as candidaturas, as coligações ainda não estejam definidas, na prática, né, o clima de campanha está bastante antecipado em relação a outros momentos, né? Bolsonaro, que é o segundo colocado nas pesquisas eleitorais, ainda não escolheu o partido que vai disputar as eleições, mas está se movimentando no sentido de escolher, né? A escolha não é um quebra-cabeça simples, porque envolve os aspectos mais pragmáticos, como as eleições estaduais, a candidatura a vice, mas também ele é muito ideológico, né? Então tem dificuldade de se encaixar num desses partidos que, eventualmente, podem ter uma distorção, uma contradição em relação a posições de direita, e apoiar o PT ou Lula em um estado ou outro, numa cidade ou outra, um parlamentar ou outro. Então, ele é muito ideológico pela extrema-direita e isso gera dificuldade na hora de se encaixar em algum partido, né? Mas o fato é que a maior dificuldade do governo Bolsonaro é o quadro econômico e social do país, né? Quando você olha para o fim do Bolsa Família e de outros programas sociais que também estão sendo desmontados pelo governo, né? Aí o fim do auxílio emergencial, né? Claro que isso vai agravar, né, o problema da renda no futuro próximo do Brasil. Tem muita gente no país, é muito alto o percentual de gente que está dependendo de programa de transferência de renda ou de algum tipo de política social para sobreviver, né? O desemprego tem isso como consequência. A gente ainda não sabe que efeito vai ter o tal do Auxílio Brasil, né, no médio prazo, digamos assim, ainda não está precificado politicamente qual é o efeito do Auxílio Brasil em relação às eleições, mas é algo que não pode ser minimizado, né? Vamos lembrar sempre do boom de apoio popular que Bolsonaro teve no auge da pandemia, quando começou a pagar o auxílio emergencial, né? E, além disso, tem orçamento secreto, tem o próprio orçamento oficial, tem a PEC dos precatórios, tem o apoio do Centrão, que segue firmíssimo, né? Ninguém mais nem se fala na questão do impeachment. A conivência geral e absoluta das instituições também segue firme, né? Desde o dia 7 de setembro e daquele imbróglio que se desenrolou ali, que ninguém fala mais nisso. Do nosso lado, se abriu uma discussão sobre federação partidária, né? O PT está discutindo esse assunto, né, envolvendo o PSB e envolvendo o PSB, tem várias polêmicas sobre isso que eu não vou destrinchar aqui, porque não é o objetivo do nosso programa, mas eu fiz um informe sobre isso no podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha, procurem para ouvir, e também discutimos sobre isso ontem no Contramola,
com o companheiro Marcelo Mascarenhas, onde, além do tema federação, discutimos vários outros assuntos acerca do sistema político, da reforma eleitoral, das regras eleitorais, o debate aí do semipresidencialismo. Recomendo também que assistam, porque tratamos desse assunto também da federação no Contrabola de ontem, né? Então, enfim, para concluir aqui essa introdução, né, o fato é o seguinte: a situação econômica e social, que a gente está resumindo aqui, precisa ser transformada, na nossa opinião, na questão central da política nacional, né? E numa dimensão fundamental da ação militante da esquerda, né? Para além da preparação eleitoral, para a montagem das chapas, né? Para além das conversas de gabinete, da oposição parlamentar, que está com muitos problemas, para além disso, né, a situação econômica e social precisa entrar de forma muito mais forte na nossa ação militante. Por exemplo, comparecer nas filas de quem está buscando acesso ao Auxílio Brasil e não está conseguindo, filas na Caixa, filas nos órgãos, no INSS, enfim, manifestando solidariedade nesse assunto, ajudando a difundir informações, denúncias acerca, né, do desmonte dessas políticas sociais, insistir na defesa de que o valor tem que ser de R$600 para todo mundo que precise, pelo tempo que for preciso. Enfim, convidar as pessoas, né, organizar, articular a mobilização das pessoas em torno do movimento contra a fome, né, em defesa de um programa emergencial de empregos. Tudo isso precisa mobilizar muito a nossa ação organizada, muito mais do que está hoje, muito mais do que a gente tem conseguido fazer, né? E, se não acontecer um apocalipse, até lá, né, tudo indica que a gente vai iniciar 2022 com o Bolsonaro na presidência, né, e com um baixo perfil de luta social. É isso que está desenhado, né? É o que já costuma acontecer nesse período de dezembro, janeiro, fevereiro, até o carnaval, né? Em geral, o ano de lutas começa no 8 de março, mas a gente acha que a excepcionalidade do período tinha que fazer com que a gente iniciasse antes, e, de certa forma, com a convocação das organizações de mulheres para o 4 de dezembro, já está tendo um bom efeito, que é o ano de lutas está se encerrando mais tarde do que o que costuma acontecer, né? Vamos ter uma mobilização de rua dia 4 de dezembro. É possível, inclusive, que a gente encerre o ano 4 de dezembro com a mobilização das mulheres, e, se não conseguirmos antecipar para fazer um ato mais massivo antes do 8 de março, que a gente também inicie o ano de lutas em 2022 com o Dia de Luta das Mulheres no 8 de março, né? Então, um pouco por isso também, né? A gente vai encerrar o ano com a luta das mulheres, e a tendência é que inicie o próximo também, que a gente resolveu falar sobre esse assunto, né? Sobre a mobilização do dia 4 de dezembro. Como eu disse no início, tem muita gente que nem está sabendo, né? A gente precisa ajudar a mobilizar, ampliar a presença, né? Dar um volume maior. E aí, sobre isso, eu queria falar, vou chamar para falar aqui com a gente hoje a companheira Thaisa, né? A ideia é que ela faça aí uma fala, informe para a gente sobre esse assunto, né? Sobre, enfim, o que ela achar que é pertinente colocar sobre esse assunto da mobilização do dia 4, o papel da luta das mulheres aí na atual conjuntura, e aí, em seguida, a gente vê se tem alguma pergunta para ela, algum comentário adicional, senão a gente encerra. Thaisa, a palavra está contigo. Boa noite, Natália. Boa noite a todas, todos e todas que estão assistindo aqui a gente, que vão assistir depois e que acompanham o programa. Já parabenizar a Natália e todo mundo que faz o programa, que é excelente, eu ouço muitos elogios sempre, estou sempre compartilhando. É muito importante que essa iniciativa de encerrar o ano com uma mobilização, que é uma mobilização da campanha nacional do Fora Bolsonaro, reverberada nos estados pela campanha estadual, com a pauta das mulheres. Desde 2016, desde o golpe, a gente vem assistindo ao desmonte das políticas públicas, à falta de investimento no combate às violências contra as mulheres,
E isso se intensificou de uma forma muito latente a partir de 2018, né? Onde a gente tem a campanha do Bolsonaro, que ela é baseada num discurso de ódio e de violência, mas ela é muito embasada no machismo e no patriarcalismo também. Ele faz diretos, o próprio presidente da República tem diversas citações que recorrem na internet e citações até oficiais, onde o incentivo à violência contra as mulheres e o desprezo à sua importância econômica, à sua importância política, a nossa importância econômica, política e social na sociedade brasileira, são ataques diretos às mulheres, e a gente tem uma série de ataques também que são indiretos. Então, toda a rede de fake news que é montada, ela também distribui vídeos que incitam a violência, vídeos que menosprezam as mulheres e vídeos que vêm trazer essa ideia de que essa relação de manutenção de poder dos homens na sociedade está sendo arriscada e que eles precisam enfrentar as mulheres. Então, é esse o contexto que a gente vive, né? Que as mulheres vivem no Brasil hoje. A gente tem um histórico de machismo patriarcal na sociedade brasileira, que não começa em 2018, muito pelo contrário, mas que a partir de 2018 e a partir do discurso de ódio machista, misógino do Bolsonaro, isso se intensifica. A gente tem vivido um contexto de, cotidianamente, ver as mulheres sendo assassinadas. O feminicídio, infelizmente, ele ocupa as manchetes dos jornais no Brasil inteiro todos os meses, e a gente continua vendo que as políticas públicas para as mulheres, elas vêm sendo ignoradas por governos que são apoiadores do Bolsonaro, como é o caso aqui do Distrito Federal, que é onde eu estou, mas de vários outros estados no Brasil, onde investir em política para as mulheres não é mais uma das prioridades do Estado. Então, até a semana passada, como era importante mesmo, estava todo mundo concentrado em a gente fazer o 20 de novembro, que também foi importantíssimo, que também é um problema estrutural da sociedade brasileira, que é o racismo, que aflige a enorme maioria da população, que vitimiza a maior parte da população, mas a partir do dia 21, começou a construção desse Bolsonaro nunca mais, que é importantíssimo. Nós tivemos uma plenária nacional dos movimentos de mulheres, que foi extremamente emocionante, porque esse depoimento do quanto está sendo dura a vida das mulheres, ele foi aliado a diversos exemplos de resistência. Então, ao ataque do Bolsonaro, sim, as mulheres brasileiras, mas nós resistimos em todos os lugares. Então, a partir dessa semana, em todos os lugares, começou a se intensificar a mobilização para o dia 4. A ideia é que as mulheres vão às ruas, a gente ressuscitando o movimento que quase enterrou o Bolsonaro em 2018, que foi o Ele Não, a gente ressuscitar esse movimento que vai ganhar força o ano que vem. E também fazer um esquenta para as mobilizações do 8 de março, que são mobilizações importantíssimas, porque elas trazem uma nova cultura política, a cultura política dos movimentos de mulheres, que são organizações mais horizontais, onde o debate de construção ele é menos impositivo, ele é mais democrático, ele consegue um diálogo e um envolvimento de uma parcela grande das mulheres que não estão em organizações, mas que são pessoas interessadas em construir uma sociedade que seja diferente, e na luta pelos direitos individuais, mas também o 8 de março é um dos movimentos que acontecem periodicamente, que conseguem colocar pessoas que não são organizadas a se organizarem coletivamente na luta na sociedade. E é essa a ideia do 4 de dezembro, fora Bolsonaro, Bolsonaro nunca mais, ele nunca mais. Então, é muito importante que as mulheres no Brasil inteiro se envolvam nessa construção, mas lembrando que esse é um ato do fora Bolsonaro, porque a luta contra a desconstrução do machismo, ele não é uma luta das mulheres, é uma luta por uma construção de uma nova sociedade.
Então, quando o ato é chamado pela campanha Fora Bolsonaro, ele está sendo chamado por todos os movimentos de mulheres, mas ele está sendo chamado por todos os movimentos gerais. Ele está sendo chamado pelos partidos, pelas centrais sindicais, pelos movimentos que compõem a campanha nacional e as campanhas locais. Então, é de dever de todos os homens e mulheres que querem construir uma sociedade diferente, que se organizem de acordo com a realidade de cada local, para que a gente possa tomar as ruas novamente e fazer um ato que seja à altura da resistência que a gente precisa ter a esses ataques que estamos recebendo. E aí o Bolsonaro é nocivo de diversas formas. Eu sou mulher, mas sou uma trabalhadora, sou a secretária de Mulheres da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Vou fazer um desabafo aqui com você, quem está nos ouvindo. Eu sou professora da Rede de Educação do Distrito Federal, trabalho numa escola militarizada, sou efetiva, 40 horas na escola militarizada, e fizemos um trabalho da consciência negra, de combate ao racismo na escola, como está garantido por lei, por nós fazermos, e como é o trabalho de todos os professores e professoras para uma construção de uma sociedade que seja não violenta. Então, a gente trabalha o combate ao racismo, e nossos alunos fizeram trabalhos maravilhosos, e alguns deles tocam no racismo institucional que existe no Estado brasileiro e dentro da Polícia Militar. Então, alguns dos trabalhos fazem essa denúncia. Nós começamos a semana com policiais na escola nos filmando os trabalhos dos alunos, com tenentes mandando a gente tirar os trabalhos dos alunos da parede da escola. Ontem à tarde, o deputado Heitor, deputado federal eleito pelo Ceará, foi até a escola, agrediu verbalmente a vice-diretora da escola, que foi a pessoa que bancou a liberdade de cátedra e a liberdade de pensamento dos alunos, que não fizeram nenhuma ofensa pessoal ou à instituição. Estamos sendo atacados todos da escola nas redes, sendo intimidados, recebemos ouvidorias e promessas e ameaças de policiais e pessoas da rede bolsonarista, né? Então, é esse o contexto que a gente vive no dia a dia. Então, eu, como mulher, tenho esse incentivo de ir para o dia 4, porque o Bolsonaro faz muito mal às mulheres, porque o Bolsonaro faz muito mal às escolas, porque o Bolsonaro faz muito mal à sociedade brasileira, e a gente só tem um caminho, que é o caminho da luta, da resistência, de construir uma alternativa a essa vida que a gente está vivendo agora. A gente precisa construir um outro caminho para a sociedade brasileira. A gente merece uma vida melhor no Brasil. E esse caminho é ir para a rua. Esse caminho é chamar todos e todas e todes no dia 4 para estar com a gente nesse movimento que é, sim, organizado principalmente pelos movimentos de mulheres, mas ele é um movimento de fora Bolsonaro, chamado por todos os movimentos, todos os partidos, todas as centrais, e vamos todos, todas e todos à rua, porque um mundo melhor, ele só existe para nós com o fora Bolsonaro. Obrigada, e foi um desabafo, mas é porque eu acabei de voltar da escola e a gente está vivendo uma guerra sem sentido. Obrigada, Thaís. Não, é isso mesmo, importante você trazer essas informações, tanto da mobilização quanto dessas situações que, de fato, dão a concretude, né? A gente fica falando que é fascista, que é autoritário, mas aí toda hora a gente recebe, né, relatos de situações concretas como essa que você está trazendo, que mostram que, né, não é retórica, não é exagero, não é nada disso, é a vida real mesmo, e, com certeza, as mulheres trabalhadoras, né, as negras, são a parte mais precarizada da classe trabalhadora brasileira, e, sob esse governo, estão sob uma ameaça, são a parcela da população que está mais vulnerabilizada, está mais ameaçada, e por isso é importante a gente ter lutas, né, pelo fora Bolsonaro, com o recorte
da questão racial, como tivemos no 20 de novembro, e agora, no dia 4, vamos ter também uma luta pelo Fora Bolsonaro com o protagonismo das mulheres. Então, acho que é isso, gente, fica todo mundo convocado, né, para estar presente, né, nas suas cidades. Eu imagino que nas redes sociais da CUT a gente encontre, né, o local dos atos, a divulgação de onde vai acontecer, né, então busquem aí as informações, compareçam no dia 4, e ajudem a mobilizar, ajudem a divulgar, ajudem a organizar, né, quem puder, quem tiver disponibilidade, se envolva para além do comparecimento no ato, no próprio dia 4. Então, só antes de encerrar o nosso programa, me foi pedido que fizesse a leitura de uma nota, né, que não tem relação com o nosso tema de hoje, mas como a ideia do programa é falar sobre a conjuntura, assuntos quentes que aconteceram recentemente, ou até estão acontecendo, eu mencionei no início, na minha fala, que teve uma votação ontem na Câmara sobre a questão das comunidades terapêuticas, né? Imunidade tributária para comunidades terapêuticas. E aí eu recebi aqui uma nota do pessoal do Luta Saúde, né, sobre essa votação. E aí eu queria ler a nota para dar conhecimento aí à turma que acompanha aqui o antivírus, uma nota que expressa uma posição crítica a essa opção feita pela maioria da bancada de votar a favor da imunidade tributária para comunidades terapêuticas e também a posição da liderança de liberar o voto, né, de não orientar de forma fechada o voto. Então, eu vou ler aqui a nota, depois a gente encerra. Nota do Luta Saúde sobre a votação na Câmara dos Deputados que concede imunidade tributária às comunidades terapêuticas, por um SUS público e estatal para a saúde mental. Nós, integrantes do coletivo Luta Saúde, nos manifestamos publicamente contra a posição adotada pela maioria da bancada federal do PT numa votação ocorrida nesta quarta-feira, 24 de novembro, nos destaques ao PLP 134/2019, que estabelece condições para que entidades beneficentes tenham imunidade tributária. O líder, deputado Elvino Bongás, liberou a bancada do PT na Câmara na votação de um destaque do PSOL que retirava a possibilidade de imunidade tributária para comunidades terapêuticas. O destaque foi derrotado num placar de 408-21, sendo que apenas 9 deputados da bancada do PT votaram a favor do mesmo. Reconhecemos a posição acertada dos deputados Alexandre Padilha, Arlindo Chinaglia, Érica Cocai, Natália Bonavides, Paulão, Paulo Teixeira, Pedro Psai, Rogério Correia e Zé Neto. Tal posicionamento coloca em questão diversas diretrizes que regem a reforma psiquiátrica brasileira e a Lei 10.216 de 2001, que institui e garante o cuidado em liberdade, bem como os direitos das pessoas com transtorno mental e que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas. Saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Nem a Constituição Federal, nem a legislação em saúde, nem os códigos que regulamentam as atividades e práticas da assistência à saúde reconhecem dever e competência de organizações civis sem estrutura, sem conhecimento e sem formação específica, que recusam os mecanismos de controle social da parte de instituições do Estado e da sociedade civil para assumir a assistência em saúde mental no país. Definitivamente não há contraparte que faça jus à isenção fiscal, nem tampouco permite a legislação em saúde, que essa atividade extremamente complexa e especializada seja atribuída a instituições religiosas e outras instituições que não estejam devidamente habilitadas conforme as exigências estruturais e técnicas previstas. A decisão da Câmara vulnerabilizou ainda mais a política de saúde mental do Brasil, instituída nos governos Lula, implementada no governo Dilma, e neste momento tão emblemático que atravessamos uma política genocida do povo negro, LGBTQI+, e vítimas diretas do Covid-19 e dos transtornos mentais devido à fome, à negação da vacina e do auxílio emergencial. Estas entidades adquiriram alguma legitimidade pública porque servem como alternativa para as pessoas que se encontram desabrigadas e sem moradia. Não é derivada de sua capacidade terapêutica.
existe a necessidade de uma política universal de moradias que fica ainda mais depreciada com a redução dos recursos fiscais. Mais bem faria a bancada petista ampliando a luta por estes recursos. A maioria da bancada do PT na votação sobre este tema, ao se alinhar com a Associação Brasileira de Psiquiatria no retorno das clínicas e hospitais psiquiátricos, contribuiu para atacar a reforma psiquiátrica, o SUS e o SUAS. Um dia muito triste para todos e todas que defendem uma política de drogas pública e não segregativa voltada à promoção dos direitos humanos. O reconhecimento da permissão legal de imunidade tributária para instituições marginais privadas de toda natureza exercerem assistência à saúde sem conhecimento científico, sem condições técnicas e estruturais, primeiramente faz o apontamento claro de que o Partido dos Trabalhadores, de que no Partido dos Trabalhadores ainda há lideranças importantes que não defendem a saúde pública estatal. Os pensamentos e intenções de ambiguidade de filiados que dizem defender um sistema único, mas coadunam com assistência privada, configura práticas permissionárias a todo tipo de atividade de saúde fora da estrutura pública e estatal, que estabelece uma praxis contraditória àquela do partido, aquela que o partido precisa defender no sentido de firmar o SUS verdadeiramente como um sistema único de saúde. Tanto os deputados que votaram contra o destaque do PSOL, como os que se omitiram no âmbito de suas convicções, revelaram posições contra o SUS de omissão e de inércia contemplativa frente à política de sua destruição em curso ao promover o retrocesso da política de saúde mental brasileira. Então, assim, nessa nota, o coletivo Luta Saúde, que é um coletivo que está disputando o setorial de saúde do PT nessas disputas setoriais que estão acontecendo agora. Então, encerro aqui a leitura da nota, queria mais uma vez agradecer a Thaisa pela disponibilidade de participar do programa hoje, né? A ideia era a gente ouvi-la, como fizemos, sobre a mobilização do dia 4 de dezembro, do Fora Bolsonaro, organizada pelas entidades todas da campanha Fora Bolsonaro, com esse protagonismo aí da pauta das mulheres. Né? Então, é isso. Obrigada, Thaisa, e a gente se encontra, todo mundo, nas ruas, no dia 4, no Fora Bolsonaro. Valeu, boa noite a quem está assistindo a gente. Até a próxima quinta. Boa noite, Natália. Obrigada pelo convite. Valeu, tamo junto.